E aí, pessoal, hoje eu quero falar sobre aceitação, né? Eu acho que o que leva ao sofrimento nosso com relação às dificuldades da vida é justamente a gente não aceitá-las, né? A angústia que a gente sente, muitas vezes, é da gente não aceitar as coisas como são, não aceitar as pessoas como elas são, as situações como elas são. E quando a gente não aceita, a gente fica com um sentimento de que tem alguma coisa errada, com um sentimento de que não pode ser assim, de que não deve ser assim, de que a gente quer que seja diferente, e isso gera sofrimento na gente. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: quando a gente aceita as situações, as pessoas, como elas se apresentam, a gente não quer dizer que a gente não queira mudar essas situações, mas a gente vai deixar de sentir a angústia da situação, da forma como a situação se apresenta. Então, a gente vê, por exemplo, essa questão da corrupção na nossa sociedade, né, da corrupção política. E como a gente não aceita, né, que outros pensem diferente do nosso pensamento político, que outros, ou até mesmo das crises econômicas, políticas e de corrupção no Brasil, a gente sente uma revolta muito grande. Então, o primeiro passo, né, diante de uma dificuldade, é a gente aceitar a dificuldade, porque senão a gente está gerando uma espécie de orgulho, né? O que é orgulho, né? O orgulho é a gente dizer que a vida não deveria ser assim, que a gente não deveria sofrer, que as coisas não poderiam ser da forma diferente do que a gente pensa ou diferente do que a gente quer. E a verdade é que as coisas às vezes são diferentes, queira a gente aceitando elas ou não. Então, quando a gente não aceita, quando a gente vive no orgulho ou na vaidade de querer que as pessoas nos vejam da forma que a gente quer ser visto, que as coisas aconteçam da forma que a gente quer acontecer, quando a gente não aceita as circunstâncias, a gente sofre, por orgulho ou por vaidade. Então, o primeiro passo é a gente aceitar. As coisas são como são, as pessoas são como são, e às vezes a gente nem pode fazer nada para mudar. A gente não pode entrar na cabeça do outro e obrigar ele a pensar igual a gente. Então a gente tem que aceitar as pessoas como são, aceitar as situações como são, o país como é. Mas a gente não deve cruzar os braços e não fazer nada. A aceitação, ela elimina o orgulho, ela elimina a vaidade, porque a gente aceita como as coisas são. Mas a gente tem que ter o sentimento de querer mudar. Só que sem esse sentimento de querer mudar as coisas, porque elas têm que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Não, a gente tem que fazer o esforço para mudar, mas aceitando as coisas como elas são. Então eu acho que esse exercício de aceitação, né, ele é relativamente simples, né? A gente primeiro tem que identificar os nossos sentimentos. O que a gente está sentindo? A gente está sentindo medo, por causa de algum problema, rejeição, talvez, abandono. Então, se a gente para e pensa, não, tudo bem, eu posso ser abandonado, eu posso ser rejeitado, eu posso ser mandado embora do meu emprego. Só esse mero pensamento de aceitar a realidade como ela se apresenta, a gente não ter orgulho de dizer, de pensar ou de sentir que as coisas não podem ser do jeito que a gente quer que seja, ele já traz um alívio muito grande. E esse alívio pode fazer com que a gente, na verdade, ele dá um gás para que a gente possa resolver a situação. Porque a gente deixa de sentir angústia. Quando a gente elimina o orgulho e a vaidade, a gente deixa de sentir a angústia que esses sentimentos provocam. E aí a gente fica muito mais fácil para poder trabalhar, para poder resolver o problema, resolver a situação. Então, é isso. Vamos identificar os nossos sentimentos, né? Por que a gente está sentindo aquilo que a gente está sentindo, e depois a gente dizer que aceita a situação. E por fim, depois que a gente faz esse movimento interno de identificar o sentimento, identificar o porquê do sentimento e gerar uma aceitação interna desse sentimento, dessa realidade,
aí a gente vai poder ter condições muito melhores, emocionais até, de poder resolver a situação. Eu não sei se consegui explicar muito bem, mas isso é um sentimento, algo que eu aprendi, acho que recentemente, que tem me ajudado bastante. Beleza? Escrevam aí o que vocês acham, se concorda, se discorda. E até a próxima.